amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria imensa estar com vocês em mais um episódio do nosso programa Um Novo Despertar com Stanley Bittar. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um privilégio poder compartilhar esse momento especial com cada um de vocês, trazendo conhecimento, histórias, experiências e, claro, aquela dose de inspiração que todos nós precisamos para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, não é verdade? Hoje vamos falar sobre resiliência e também sobre superação. Em João 16:33, Jesus nos deixou uma mensagem muito poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem é uma lembrança direta de que a vida não é isenta de dificuldades, meu irmão, minha irmã, mas que podemos e devemos encontrar força e esperança mesmo no meio das adversidades. Cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade de crescimento, uma chance de nos reinventarmos e de fortalecermos o nosso caráter. Ao longo deste programa, vamos explorar juntos o que é resiliência, como podemos desenvolvê-la e, principalmente, porque ela é tão essencial para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Claro, como sempre, estamos transmitindo diretamente aqui pela Adore Mais FM na frequência do 102,1 e também pelo meu canal no YouTube, Stanley Bittar, onde você pode acompanhar não só este episódio, mas todos os nossos programas anteriores e muito mais conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar valor à sua vida. Aproveite para se inscrever, deixar seus comentários, suas dúvidas e compartilhar sua própria história de superação e resiliência. Antes de seguirmos para o nosso devocional com o pastor Bruno Cardoso, quero falar algo muito especial para os profissionais que nos ouvem, especialmente aqueles da área da beleza, da estética. Saiba que existe uma forma de você, barbeiro ou profissional da beleza, ganhar renda extra enquanto oferece mais valor para os seus clientes. Você sabia disso? Sabe que com a Stanley For You, a plataforma que conecta barbeiros e profissionais da beleza a oportunidades exclusivas, você consegue fazer isso? É simples. Você indica seus clientes para os tratamentos capilares da Stanley's Hair e, além de ajudar essas pessoas a recuperarem a autoestima, você também vai ganhar uma renda extra, meu irmão, minha irmã. Não perca essa chance de transformar vidas e aumentar seus ganhos. Cadastre-se agora mesmo em stanleysforyou.com e faça parte dessa rede de sucesso. Fiquem com uma palavra de fé e esperança com o nosso devocional do dia. Fala pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente através da rádio Adore Mais FM. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com você, crendo que Deus vai falar ao nosso coração. O assunto de hoje é sobre resiliência e superação. Resiliência, quando a gente suporta, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, persevera, continua. Superação, quando a gente acredita que de fato pode chegar do outro lado, superando algum desafio. Mas, ao invés de usar essas terminologias, vamos tentar encontrar aqui na Bíblia base para que a gente continue tanto com resiliência quanto superando, acreditando que podemos superar as provações, os desafios que a gente passa na nossa vida. Então, eu quero te convidar a ler comigo, acompanhar você que está ouvindo a gente pela rádio, livro de Romanos, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. A gente vai falar sobre o verso 3, mas eu quero dar uma lida no capítulo inteiro aqui com vocês. O texto começa assim, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo
que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu sei que a gente passa por diversas dificuldades. Eu sei que a gente passa por diversas provações, momentos de tensão, momentos em que a gente é desafiado a caminhar pela fé. Sabe? Esse texto que o apóstolo Paulo traz para a gente, ele traz algumas verdades muito profundas. A primeira delas é que nós agora temos paz com Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: se no nosso pior momento, quando nós não buscávamos por Deus, Deus buscava pela gente. Se quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos perdidos, não se engana não, pensando que o evangelho é Deus galardoando heróis. A história do evangelho é de um Deus que foi resgatar os vilões. Ele se interessou por pessoas culpadas, por homens pecadores. Deus, ele nos amou na nossa pior versão. Essa é a verdade do evangelho. E esse texto, o apóstolo Paulo apoia toda a sua esperança nesse fato. Olha o que ele diz aqui. Porque Cristo morreu quando nós ainda éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa fraqueza que é em relação a obedecer a Deus. Essa impiedade é quando o pecado ele já está arraigado na alma e na mente da pessoa. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que por alguém bom, alguém se anime a morrer, mas não era o nosso caso. O apóstolo Paulo se coloca numa condição de que ele não era bom, ele não era justo a ponto de ser amado. E o verso 8 traz uma mensagem maravilhosa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha essa verdade que maravilhosa. Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus estava em Cristo. Deus se fez homem. Na natureza de Cristo, ele assumiu os nossos pecados. Enfrentou uma cruz por pessoas ainda na sua pior versão. E eu poderia te dizer que Deus fez tudo isso porque ele estava apostando em você, jogando a expectativa lá em cima. Mas o que mais me constrange lendo a Bíblia é quando eu percebo que a causa do amor de Deus não é o meu potencial, não é o que eu posso me tornar. O motivo de Deus me amar não é porque eu sou amável. O motivo de Deus me amar é porque Ele é amor. A natureza dele é amor. É isso que Deus tem para oferecer, amor. Pode ser que alguém se anime a morrer por um justo, mas só um Deus de amor amaria por um homem fraco, ímpio, na sua pior versão. O apóstolo Paulo, antes de avançar para qualquer outra coisa, ele traz esse como problema central. Nós somos salvos. Existe uma disposição de Deus de perdoar pecadores. Existe uma disposição de Deus de viver em paz com homens que muitas vezes não procuravam paz com Ele. E esse é o maior problema que a gente poderia listar. Estávamos em guerra. A Bíblia traz várias expressões, filhos da desobediência. Nós nos tornamos inimigos de Deus pelas nossas ações. E Deus, ele continua querendo se reconciliar com os homens. O apóstolo Paulo cita isso aqui no verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se quando eu tinha morte, quando eu tinha pecado, quando o juízo era justo sobre a minha vida, o que Deus me ofereceu foi amor, reconciliação. Se eu, na minha pior versão, recebi de Deus amor, imagina agora, reconciliados, justificados, que significa feitos justos à semelhança de Cristo. Imagina você agora que foi lavado pelo sangue de Cristo. Talvez você está me ouvindo e diz assim: eu ainda não entreguei a minha vida a Cristo, eu não recebi a vida de Deus dentro de mim.
Existe essa disposição de Deus para você que está ouvindo a gente na rádio agora, receber vida de Deus no seu coração, colocar cor na sua vida, preto e branco, trazer sentido para a sua vida. Agora, se você está se sentindo fraco, desanimado por qualquer motivo que seja, deixa eu te lembrar, você foi amado por Deus na sua pior versão. Eu lembro que na época da escola, a gente tinha o hábito de jogar bola e as pessoas iam escolhendo os melhores jogadores. Eu geralmente era o último a ser escolhido, sempre joguei muito mal futebol. Mas eu penso em Deus, Ele não estava montando um time de estrelas. Eu não fazia parte da primeira seleção de um time de estrelas se fosse assim. Nós éramos ímpios. Isso é constrangedor. Eu gosto também de pensar que Deus não muda quem a gente não é. Então não adianta diante de Deus eu me mostrar como personagem. É a minha verdade exposta diante dele, recebendo graça, perdão, mudança. Esse é o maior problema. E por que eu estou começando a falar disso para falar de perseverança com você? Porque se esse maior problema, a única coisa que de fato podia atrapalhar a gente numa perspectiva de eternidade, Deus com seu amor se propôs a resolver na cruz. Eu vou citar um outro texto que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, não nos daria todas as coisas. Só que tem um problema, a nossa definição de sucesso. Cristo, quando estava na cruz, todo mundo olhava para ele nu, exposto, e achava que aquilo era o fracasso. Jesus foi humilhado, ele foi envergonhado na cruz. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Colossenses, ele diz, e Cristo na cruz expôs a vergonha os principados e potestades. Imagina só que legal. Na leitura humana, o que Jesus estava vivendo na cruz era fracasso. A leitura espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo, que Cristo na cruz, ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele não estava sendo envergonhado. Ele estava expondo a vergonha, aquilo que prendia a minha vida no pecado. Cristo triunfou. Isso me abre a cabeça. Eu preciso de uma definição de sucesso, não que nasça em mim mesmo, uma definição de sucesso onde o nome de Deus seja glorificado. E o que isso tem a ver? Que o convite do verso 3, e não somente isso, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações, é porque nós entendemos que tribulação nenhuma pode tirar a gente daquilo que é mais importante da vida de Deus em nós. É porque a gente entende que nada pode nos tirar da segurança desse amor que nós temos em Deus. Então, se você está me ouvindo aí, eu vou te falar um negócio. Mais do que falar sobre resiliência ou superação, eu quero usar uma expressão bíblica aqui para pôr peso nessa discussão. Perseverança. Perseverança no original é upomone, no texto original, que significa a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e é leal à fé. Então, perseverar não é só ficar continuando, é continuar mantendo o ânimo, é continuar mantendo a intensidade, é continuar mantendo a esperança, é continuar acreditando. Eu gosto também de uma expressão no livro de Lucas, em que Jesus conta uma parábola para ilustrar o amor de Deus. E ele fala, nessa parábola, de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E quando ela perde essa uma dracma, ela procura diligentemente até encontrar. O que significa diligente? Diligente é o oposto do negligente. Enquanto o negligente faz só o básico, o mínimo esforço necessário, o diligente empenha tudo. E se naquela parábola Jesus está dizendo que isso expressa a natureza do amor de Deus por nós estamos falando de um Deus diligente que não empenha esforço para encontrar, para trazer seus filhos de volta para perto. O amor de Deus é diligente, o amor de Deus está em nós. Então, eu não quero mentir para você, falando que vai ser tudo bem, que vai ser tudo fácil, mas nós temos esperança que em Cristo, não importa o tamanho da tribulação, isso não pode nos roubar. Essa é a nossa esperança. Um carro movido a eletricidade, quando falta gasolina, não para, porque ele é movido a eletricidade. E vice-versa, um carro movido a combustão, quando falta eletricidade, ele não para, porque ele é movido a combustão. Você entende o princípio disso? Só tem poder para te parar aquilo que te move. Quando a provação paralisa a gente, o que na verdade está acontecendo é que nós estávamos movidos
pela esperança de conquistas pequenas. E pode ser que essas conquistas não aconteçam, mas nada pode tirar do nosso coração a certeza de que nós temos ao nosso lado o amor de Deus e o seu favor. E se é isso que nos move, nada tem poder para nos parar. Amém? E uma outra coisa que eu gosto de pensar é assim, eu vim para a igreja acreditando que quando eu recebesse Jesus na minha vida, eu ia parar de sofrer. E o que eu tenho percebido é que dessa vez a aprovação é diferente. Ao invés de parar de ser atribulado ou passar pela dificuldade, eu tenho encontrado consolo em Deus. Eu tenho encontrado refrigério em Deus. Eu gosto de um amigo meu que diz assim, em Jesus eu aprendi a sofrer direito, sofrer pelas causas que valem a pena. O que vale o nosso sofrimento? Ficar longe de Deus. É ter dúvida sobre a nossa eternidade. Isso deveria gerar uma angústia terrível. Mas uma vez que esse problema está resolvido, eu quero te dizer, não desanime. O fracasso não está preparado para homens e mulheres perseverantes. Todo vencedor é só um fracassado insistente. Então insista. Por quê? Porque o maior problema do mundo, que era em relação a você e Deus, Cristo resolveu na cruz. Que outro problema pode ser páreo para chegar nesse mesmo lugar? Então minha oração, meu pedido para você é, não importa o que você esteja passando, apenas busque ao Senhor. Encontre nele consolo, força para perseverar. Busque em Deus uma definição de sucesso. E com certeza você vai ser muito mais assertivo. E eu quero fazer uma oração para a gente terminar aqui. Se você puder, curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nesse momento. Eu te louvo porque o Senhor nos amou no nosso pior momento. Que o Senhor trouxe graça, trouxe paz nos momentos em que nós mais precisávamos. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo e estão passando por uma dificuldade, por uma tribulação. Muitos se sentem desanimados. Mas Deus, Tu és o Consolador, Tu és a resposta certa, Tu és aquele em quem confiamos. Temos segurança em Ti, Senhor. Então manifesta o Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado. Mostra nas pequenas coisas do dia a dia o Teu cuidado, Senhor. Nós perseveraremos em Ti, com ânimo, com alegria, com esperança, porque o Senhor, ó Deus, é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Deus abençoe a sua vida. E agora volto lá com meu amigo Stanley Vittar. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, pastor Bruno. Obrigado, querido pastor. Agora quero dedicar um momento muito especial para algo que considero essencial nas nossas vidas: a gratidão. Muitas vezes, a correria do dia a dia nos faz esquecer o quão abençoados somos e como cada pequeno detalhe ao nosso redor é uma oportunidade de agradecer. A gratidão nos permite perceber a beleza até nas coisas mais simples, que muitas vezes passam desapercebidas. Hoje, eu quero expressar minha profunda gratidão a Deus. Gratidão por mais um dia de vida, por estarmos aqui juntos e por todas as lições que Ele nos proporciona. Sejam elas através de momentos de alegria ou de dificuldades. Como dizem 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa passagem, que eu gosto muito, nos lembra que gratidão não deve ser apenas pelas coisas boas que nos acontecem, mas por absolutamente tudo. A gratidão é uma chave poderosa que abre portas para a paz interior. Quando agradecemos, honramos a vida que nos foi dada e reconhecemos que, apesar das dificuldades, há sempre algo positivo para celebrar. Amém, irmão? Amém. Agora temos o prazer de trazer uma convidada especial, alguém que vive na prática os conceitos de resiliência e superação. Conosco aqui hoje, Lucélia Ourique, nossa diretora de recursos humanos da Stanley's Holding. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, a um novo despertar. É uma honra tê-la conosco para compartilhar sua visão e experiências.
Bom dia a todos, eu que agradeço, doutor Stanley, pela oportunidade e por estar aqui participando do programa. Conta um pouco pra gente sobre o maior desafio que você já enfrentou em sua vida ou carreira e como a resiliência te ajudou a superá-lo. Lu, fala pra gente. Bom, eu sou de Porto Alegre, sou nascida e criada em uma das maiores periferias de Porto Alegre, que é a Restinga. Os meus pais são de famílias muito humildes, né? Meu pai fez até a 5ª série, minha mãe concluiu o ensino médio depois de 40 anos, basicamente. E a maioria da minha família são mulheres, né? A 3ª geração que está chegando agora que tem mais homens na minha família. Já vim de uma família humilde, simples e da periferia, já é um grande desafio, porque as oportunidades não são as mesmas. A questão financeira também não é a mesma e a gente olhando para o cenário econômico do Brasil, isso é 90% dos brasileiros, mas os grandes desafios que eu tive dentro da minha carreira é muita questão de a graduação, que era um sonho que eu tinha e que eu realizei, e que foi algo muito desafiador, porque no período da minha graduação eu tive que trabalhar final de semana, eu entregava panfleto na sinaleira em Porto Alegre, eu fazia trabalhos extras para poder pagar a faculdade. E também essa formatura era um sonho da minha família, eu sou a 2ª pessoa formada na família. Então, dentro da minha carreira, não só pela parte da graduação, mas também para o primeiro emprego, para as oportunidades que eram mais desafiadoras na época, né? 10, 15 anos atrás, a gente não tinha o mundo digital que hoje tem uma facilidade maior. Então, os desafios, foram diversos. E olhando hoje para a carreira de RH, que é uma carreira também extremamente desafiadora, porque lida com pessoas, né? Lida com esse olhar de cuidado, mas também de mediação entre relação empregado e empregador. A cada dia é uma superação, a cada dia é trabalhar com resiliência assim, no dia a dia. Então, tem diversas histórias que eu posso trazer aqui para os nossos ouvintes, né, doutor? Mas eu diria que essa história familiar de chegar até aqui, de ter uma formação e ter uma carreira, já poderia trazer como superação. Que legal, que bacana. E como você lida com os momentos de desmotivação ou de exaustão? Existe alguma prática ou hábito que te ajuda a recuperar as forças para seguir em frente? Atualmente eu gosto de caminhada, gosto de fazer exercício, mas eu sou apaixonada por música e leituras. Então, toda vez que algo que não está bacana dentro do que eu planejei ou não sai conforme eu desejo, é algo que eu vou buscar na música ou algum esporte ou em alguma leitura. É natural que em algum momento nós estejamos desmotivados, nem todos os dias nós estamos com a mesma euforia, alegria ou esperança, né? Então, é olhar para o caminho que a gente tem e também rever as conquistas. Eu acredito muito que a gente foca muito no que é negativo, do que é aquilo que a gente não conquistou, daquilo que a gente não tem. E esquece muito do que a gente fez para chegar até aqui. Então, fazer uma linha do tempo da sua trajetória de vida ou carreira ajuda muito também para que você possa olhar o horizonte, né? Olhar com mais fé, com mais esperança, com mais otimismo. Eu, como vim de uma família humilde, o meu falecido pai era uma pessoa extremamente otimista e ele trazia algumas frases muito básicas, assim, muito simples no conhecimento que ele tinha. Ele dizia para mim: olha para você, o que o outro tem é o caminho que ele fez. Então, o que você quer, olha para o seu caminho e vá conquistar aquilo que você deseja. Da onde a gente vem, minha filha? Os únicos caminhos para a gente poder conquistar o que a gente deseja é através da educação, então você precisa estudar, e através do trabalho. Não existe outras fórmulas, né, de ganho ou de realização de sonhos. Então, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, o quanto a gente precisa olhar para a nossa trajetória, seja pessoal ou profissional, fazer essa linha do tempo, porque muitas dificuldades nós já passamos na vida, mas conquistamos também e a cada dia viemos conquistar. E olhar mais positivamente assim para os novos caminhos, para as novas possibilidades. O que hoje a gente não consegue mudar é a morte. O restante
Se você ainda tem saúde, se você ainda tem pessoas que amam, se você ainda tem fôlego para viver, você tem muita esperança e muitas possibilidades. Então, é olhar muito mais positivo para as coisas que podem acontecer e também ter uma rede de apoio. Acho que amigos, olhar em questão, muito da questão da fé, de pensar positivo. Acho que tem muita coisa bacana que você pode fazer, realizar no dia a dia, né? Pegar bons exemplos, olhar para esse mundo inteiro aí que as pessoas têm muitos desafios e tem tantos exemplos positivos na vida. Então eu diria isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Não existe uma fórmula mágica, doutor. Existe uma vontade que vem de dentro de você ou a sua rede também de apoio, a sua ajuda que pode aí instigar, né? O doutor mesmo é um exemplo para nós aí como de superação, de resiliência, de empreendedorismo. Então olhar para esses exemplos para que a gente possa pensar em sonhar e ir atrás desse sonho. Legal. Agora me diz, como é que você mantém sua fé, minha amiga? Sua fé, sua esperança, mesmo em situações que parecem sem saída. Como é que você faz? Olha, eu rezo todas as noites e tento sempre ver o lado positivo, né? E às vezes eu faço a pergunta, por que eu preciso passar por isso? Ou se alguma coisa está repetindo no meu caminho, é algo que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi. Mais do que isso, há sempre um dia de cada vez. Quando a gente tem a possibilidade, né, que Deus dá essa possibilidade no outro dia de a gente acordar e fazer o nosso dia diferente, tudo é um aprendizado. Por onde eu passei, pelas empresas que eu tive experiência, pelo conhecimento que eu tenho, pelas pessoas que passaram na minha vida e me ajudaram, ou que me trouxeram coisas não tão bacanas que eu também aprendi. Então, tudo é um aprendizado no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Acho que chegar até aqui, olhar para a minha trajetória, é uma trajetória de orgulho, de muita felicidade, de realizações de sonhos, mas também de muita luta, de muita batalha, de muita força, e às vezes dá vontade de desistir sim, porque não é fácil. Mas se a gente está nesse caminho e se a gente chegou até aqui, é porque Deus nos permitiu e porque a gente também entendeu que a gente precisava de alguns aprendizados dentro desse caminho. Então, eu estou muito feliz aonde eu cheguei e aonde eu conquistei meu espaço, principalmente na área de recursos humanos, porque quando a gente fala de resiliência e superação, trabalhar com pessoas é o grande desafio. Porque pessoas são complexas, pessoas têm as suas crenças, as suas limitações, têm as suas dores. Então, instigar essas pessoas, fazer com que elas tirem o melhor delas no dia a dia dentro de uma organização, indiferente da empresa que elas estejam, é um grande desafio, é uma grande resiliência. Trabalhar no RH é ter paciência e perseverança com as pessoas. Então, há momento que se eu, como RH, não posso desistir das pessoas, né? Eu tenho que cada vez mais ajudá-las, instigá-las, auxiliar, dar suporte, mediar, principalmente com o papel na área de recursos humanos. E, ao mesmo tempo, eu tenho que mostrar para elas que há um caminho de oportunidade dentro das organizações, mas também dentro da sua carreira. Porque, doutor, o senhor sabe que carreira é uma escolha individual. Acho que passamos por muito tempo falando que carreira era a culpa da empresa, do pai, da mãe, do tio. Às vezes até a gente terceirizava muito essa responsabilidade. E hoje, em 2024, nós sabemos que existem muitas carreiras, que existem muitas possibilidades, muitas oportunidades. E carreira é uma escolha individual. Por isso, não terceirize, né, a sua carreira. Olhe para você, olhe para suas competências, entenda o que você consegue fazer, entenda as suas habilidades e faça aquilo que faça seu coração vibrar. Legal, Lucélia, legal. E existe algum ensinamento ou versículo que você recorre para fortalecer sua resiliência nesses momentos tão difíceis? Eu tenho alguns. Me conta os teus. Um dia de cada vez. Não dá para sofrer por antecedência, né? E assim, a minha mãe tem uma frase que ela sempre fala que dias melhores virão. Tem uma frase que eu agora não vou conseguir me recordar do poeta de Porto Alegre, mas ele fala que amanhã é dia de nascer de novo. Então,
todos os dias a gente está renascendo, a gente está olhando, né, refazendo o nosso caminho, reconstruindo, olhando outras possibilidades e outras oportunidades na vida, né? Se não deu certo nesse caminho, a gente tem a oportunidade de olhar, ok, isso aqui não tá bacana, o que eu posso mudar e o que eu aprendi nesse caminho. Então, hoje eu diria, com a maturidade que eu tenho, porque para você também trilhar um caminho de sucesso, para você também entender como você funciona, por mais que a gente trabalhe o autoconhecimento, tem uma questão de maturidade, de experiência e de vivência. A Lucélia de 20 anos atrás é muito diferente da Lucélia de hoje. A Lucélia de um mês atrás é muito diferente da Lucélia de hoje. Então, a cada dia a gente vai se construindo, né? E vai entendendo quem a gente é como ser humano e também como profissional. Então, respirar, entender que há um propósito maior, entender que existe tempo para as coisas acontecerem, que não são da noite para o dia e que você precisa de experiência, conhecimento e uma rede de apoio para também trilhar o seu caminho é importantíssimo. Nada é da noite para o dia. Então a gente precisa entender que existe uma maturidade e um caminho para seguir. Eu sei que nós estamos aí como o Brasil, como o país mais ansioso no mundo, né? Então a gente quer as coisas para ontem, a gente não tem muita paciência para esperar. Acredito que as redes sociais, a internet tem fortalecido isso cada vez mais, mas a gente precisa olhar para dentro para depois olhar para fora e a gente parar um pouco de se comparar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu talento e o seu caminho para trilhar. Muito bem. E para encerrar, vamos para um bate-bola rápido sobre resiliência e superação. Vamos lá? Bora! Uma prática indispensável para desenvolver a resiliência. Oração. A oração ela tem que ser diária, mas também treinar a sua mente para a positividade, para o otimismo. Não deu certo agora, mas vai dar certo. Tive um diretor de uma empresa que eu passei e ele dizia: Lu, é dar certo até dar certo. Então é não desistir. Tem um livro do Roberto Chiniachiki que eu estou concluindo, que é Desistir Nem Pensar. Então que a gente leve isso para a vida. A gente para, a gente avalia, mas desistir não há possibilidade. Da onde eu vim, doutor, não há possibilidade de desistir. Muito bem. Um exemplo de superação que te inspira. Tem vários, né? Mas eu sigo algumas pessoas da minha área de RH, mas eu já li 3 vezes. Foi o do Geraldo Rufino, que é alguém que, assim, que me inspira muito em questão de não desistir, né? Ele traz muito no livro dele, O Catador de Sonhos, porque ele traz muita questão de ele ter falido 3 vezes, algumas vezes, né? Dentro do negócio, do empreendedorismo dele, mas ele não desistir e levar a vida com otimismo, com alegria, o acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. Certo. Uma mensagem para quem está enfrentando um momento difícil agora. Peça ajuda, não é feio, não é falho. No Brasil se criou um mito sobre pedir ajuda, de ser coitadinho ou de ser incapaz. Peça ajuda, tenha uma rede de apoio, eu falo muito isso, porque tem coisas que você não vai resolver sozinho. E tenha sempre fé no seu caminho, no que você acredita. Respire, pare e amanhã será um novo dia. Desistir nem pensar. Muito obrigado, minha amiga, por essas palavras e por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Tenho certeza de que muitos dos nossos ouvintes vão encontrar força e inspiração em tudo que você disse. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e muito honrada. Obrigada. Agora eu quero falar da nossa parceria da Stanley Zé, líder mundial em transplante capilar. Você já conhece o iFui Max Pré? Você conhece, né? Um tratamento completo, exclusivo, que prepara o seu couro cabeludo para o seu transplante capilar, fortalecendo os fios e maximizando os resultados em até 31%, meu irmão. Tá esperando o quê? Acesse stanleyzé.com.br
e agende sua avaliação agora mesmo. Para você fazer exatamente isso pelo YouTube, é só apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo na tua tela. E agora chegou um momento muito, muito especial do programa, que eu adoro. Vamos ouvir as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Então, sem mais delongas, vamos ver o que vocês têm para perguntar hoje. Muito bem, Lucas do Jardim Colorado, aqui de São Paulo, tem a primeira pergunta. Bora lá. Stanley, qual foi o maior desafio que você já enfrentou em sua carreira e como você superou? Pergunta difícil, Lucas, pergunta difícil. O maior desafio da carreira, com muita resiliência. O maior desafio da minha carreira, eu com certeza precisei da resiliência, do otimismo, inclusive da mentalidade adequada para superar. Com certeza foi o momento de maior dificuldade, de maior barreira, quando muitas pessoas se uniram para impedir que eu continuasse crescendo como profissional. Só que o Stanley Bittar já tinha um desenvolvimento espiritual suficiente, já tinha um preparo em Deus para aquele momento, já tinha a matéria-prima trabalhada para resistir, para aguentar a pressão de muitas pessoas que não queriam ver o nosso avanço, a nossa prosperidade. E nesse momento a resiliência foi fundamental, de segurar firme, de aguentar, de ter fé em Deus e seguir em frente. Depois disso, nunca mais nós tivemos algo tão difícil para ser superado, além daquelas corriqueiras dificuldades do dia a dia que todos nós temos. No momento que vocês precisarem de força para superar algo, lembre-se da resiliência e que a base da resiliência está na fé que vocês possuem em Deus. Com tudo isso alinhado, vocês nunca terão problema na vida. Vamos lá para a próxima pergunta, gente. Stanley, como eu posso começar a desenvolver a resiliência na minha vida? E essa foi uma pergunta da Carla de Pirituba, também aqui de São Paulo. Carla, resiliência. O conceito de resiliência, gente, né, que é a capacidade de resistir sem romper, a flexibilidade, a elasticidade que possuem alguns materiais vindo da física, né, e trazendo para a nossa esfera comportamental, ela é desenvolvida com o seu autoconhecimento. Você precisa entender bastante das suas limitações, dos seus superpoderes, de quais são as suas capacidades, os seus talentos, quais dons ou qual dom você possui. No momento que você tem esse nível de consciência sobre quem é você, sobre o seu papel aqui na Terra, sobre a sua missão, a missão que Deus te deu, o chamado que você possui, no momento que tudo isso está muito claro, você tem uma resiliência inata, já parte sempre de algo positivo, nunca do zero. Agora é lógico que você precisa se dedicar a matérias de autoconhecimento e também a outras terapias, outras armas que vão te dar cada vez mais sustentação, como por exemplo a meditação, né? Você praticar inclusive esportes, você ter uma alimentação saudável, você ter hábitos saudáveis, também vão te ajudar a ter mais resistência, ter mais resiliência. Então lembra que é um preparo espiritual e também um preparo físico, um preparo mental. Você precisa sempre desenvolver essas três esferas de forma homogênea. Então lembra, sempre que você quiser colocar mais uma moeda na sua conta poupança da resiliência, lembra do autoconhecimento, lembra das faculdades, lembra do estudo, lembra de ter mais conhecimento de si e do meio, do mercado, né? Das coisas do mundo. Quanto mais você se aprofunda nisso, e lógico, nos princípios cristãos, né? Na vida com Deus, mais resiliência você vai ter com certeza. Tá aí uma boa forma de desenvolvê-la. E nossa próxima pergunta vem do João. Do João aqui de Barueri, vizinho nosso. Vamos lá, o que o João pergunta? Dr. Stanley, o que você faz para manter a saúde mental nos momentos de estresse? Querido João, olha só,
Pergunta difícil, hein, João? Gente, momentos de estresse, dificuldades na vida, todos nós temos. O importante não são os problemas que nós temos. O importante é como que nós reagimos a esses problemas. Como é que a gente devolve o que o mundo traz pra gente? Porque às vezes não é coisa boa. Isso, com certeza, talvez seja uma das dos meus princípios mais importantes. O bem. Como eu desenvolvo a minha saúde mental focando em coisas boas, João. Focando no bem, em Deus, em plantar sempre tudo de forma positiva, de forma bondosa, com mansidão, com calma, tranquilidade, pensando na paz interior e na paz exterior também. Então pensa, sempre que nós temos que cuidar um pouquinho mais da nossa saúde mental, das atribulações que nós sofremos no dia a dia, vamos pensar em Deus, vamos conversar com Deus, vamos olhar para a nossa espiritualidade, vamos olhar para o que nós estamos fazendo, como nós estamos trabalhando a nossa vida espiritual e o que nós estamos plantando no dia a dia. Vamos focar sempre no positivo, vamos sempre ser otimista, sorriso no rosto, porque isso muda tudo. Adversidades e problemas, João, todos nós temos. Maiores ou menores, mas sempre temos. O importante, e guarda isso, é como você responde. É a forma com que você lida com essas pessoas ou com esses problemas. Seja bondoso sempre, seja manso sempre e faça tudo de acordo com os princípios cristãos. Aí eu tenho certeza que a tua saúde mental, assim como a minha, vai continuar em dia. Lembre-se de que a resiliência é algo que todos nós podemos desenvolver com a prática e paciência. Vou falar de novo. Paciência, irmão. Paciência, irmã. Às vezes, nós perdemos a paciência, não é a resiliência. E antes de encerrarmos essa parte do programa, quero lembrar a todos que este episódio é um oferecimento da Stanleys For You, a plataforma que valoriza o profissional da beleza e cria novas oportunidades de negócio e, olha, de grana, de renda extra. Continue sintonizados aqui na Adore Mais FM, estamos em um novo despertar comigo, com Stanley Bittar. Vamos semear as boas sementes do dia. A vida, meus queridos, nos oferece inúmeras oportunidades de plantar o bem. Mesmo em meio aos maiores desafios, somos convidados a ser luz, a fazer o bem e a espalhar sementes de bondade. Em Romanos 12, 21, a palavra de Deus nos diz: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que frase poderosa! Ela nos lembra que o bem deve sempre ser nossa resposta, nossa escolha consciente, mesmo quando o mundo parece nos empurrar para o lado oposto. Plantar boas sementes é mais do que um simples gesto, é um ato de fé. Acreditar que cada ação positiva, por menor que pareça, carrega um poder imensurável, capaz de multiplicar o amor ao nosso redor. Pense na força de uma palavra de apoio a alguém que passa por um momento difícil, de um sorriso sincero para alguém que talvez esteja atravessando uma tempestade silenciosa. Esses gestos são pequenas sementes que plantamos com amor e que Deus faz crescer e florescer. Às vezes, nossos próprios desafios e lutas nos afastam dessa missão de plantar o bem. Podemos sentir que estamos sem forças, consumidos pelos nossos próprios problemas, mas é justamente nessas horas que temos a oportunidade de transcender, de enxergar que, ao ajudar o outro, estamos também fortalecendo a nós mesmos. No ato de plantar boas sementes, nossa alma é transformada, nossa fé é renovada e nosso propósito reforçado. Hoje, quero convidá-los a refletir sobre isso. Quais sementes podemos plantar mesmo em meio às dificuldades? Talvez seja um telefonema para um amigo ou parente que há tempos não vemos, uma oração sincera por alguém que enfrenta uma batalha silenciosa, ou até, como diz sempre o Dr. Stanley, uma palavra de gratidão a alguém que nos ajudou no passado ou que nos ajuda no presente. Lembramos que Jesus, em Mateus 25:40, nos ensina que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Cada ato
de bondade que fazemos ao próximo, fazemos claramente ao próprio Deus. Esse pensamento deveria inspirar nosso coração a nunca cansar de fazer o bem. Plantar boas sementes é também um exercício de humildade, é também um exercício de confiança. Nem sempre veremos o fruto do nosso esforço imediatamente. É fato, mas na verdade, muitas vezes nem veremos o fruto. Mas a fé que nos garante que Deus está cuidando de cada detalhe, que no tempo certo essas sementes vão brotar, trazendo bênçãos, não apenas para nós, mas para todos os que tocamos. Eu os encorajo a colocar em prática esse plantio constante e fiel. Quem sabe, começando com atitudes diárias como a paciência para escutar, o esforço para perdoar ou o desejo genuíno de ajudar, você já estará plantando sementes que podem transformar vidas. Pequenas ações, quando feitas com amor e sinceridade, têm um alcance que não conseguimos imaginar. E meus queridos, não se esqueçam de que, ao plantar o bem, estamos contribuindo para o reino de Deus. Em Gálatas 6:9, lemos: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos." Essa é uma promessa. Cada pequena boa ação é uma construção para algo muito maior, uma obra que Deus realiza por meio de nós. Que tal hoje escolher uma semente de bondade e plantá-la com intencionalidade, por exemplo? Pode ser perdoar alguém que o feriu, ajudar um vizinho que precisa de apoio, oferecer uma palavra de consolo a quem sofre. Esse é o verdadeiro chamado cristão, um chamado para sermos semeadores de amor em qualquer circunstância, confiando que Deus está conosco em cada gesto. Que possamos juntos semear mais amor, compaixão e esperança nesse mundo. E que essas sementes encontrem solo fértil para germinar, crescer e dar frutos que glorifiquem a Deus e toquem os corações ao nosso redor. Chegamos ao final de mais um episódio de um novo Despertar e eu realmente espero que o tema de hoje tenha trazido novas perspectivas, reflexões e inspirações para você. Como está escrito em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa passagem nos lembra que os desafios e as provações fazem parte do nosso caminho, meu irmão, minha irmã. Não há vida sem obstáculos, mas o que realmente importa é que como é que nós colhemos, como a gente escolhe reagir a tudo isso. Sem obstáculo não haverá nada. Mas e aí? Como é que a gente reage? Amém? Amém. Agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo e espero que você saia desse programa com mais confiança e vontade de encarar a vida com uma nova perspectiva. Eu te espero no próximo episódio aqui na Adore Mais FM 102,1 e também no meu canal no YouTube, lá no Stanley Bittar. Não se esqueça de se inscrever, deixar seus comentários e continuar acompanhando para mais reflexões e inspirações. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau!